A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu intuito hoje é guiar você por esse novo estudo, o eterno amor de Deus, o maior sacrifício de amor que céus e terra já viram. Fique por aí que o estudo hoje está apaixonante, hein? E antes da gente começar esse estudo, deixa eu te pedir um favor. Se os nossos conteúdos têm te abençoado, se inscreve aqui embaixo. E se esse estudo de hoje verdadeiramente te abençoar, vamos fazer o mundo conhecer o verdadeiro amor de Deus. Vamos enviar esse material para outras pessoas, para os nossos grupos familiares e irmãos da nossa igreja. Amém? Deus abençoe você e bora para o estudo. Bora lá então no estudo? O eterno amor de Deus, o maior sacrifício de amor que céus e terra já viram. Eu quero começar lendo aqui, ó, esta parte aqui. O amor de Deus foi expresso em uma imagem muito forte e nada tem a ver com as propagandas de hoje em dia. Aquele hashtag amor, né? Ou o tão famoso coraçãozinho que a gente está acostumado a ver. O amor de Deus estava em uma cruz, pregado com grampos romanos, com uma coroa de espinhos cravados em sua cabeça. E mesmo assim Deus permitiu que seu amor fosse marcado pela eternidade com furos em suas mãos e pés. Marcas que o nosso Cristo vai carregar para sempre pela eternidade como símbolo eterno de amor. Já parou para pensar nisso? O maior sacrifício de amor que céus e terras já viram foi o amor do nosso Deus. Um Deus que deixou a sua glória, né, se esvazia totalmente, se humilhando e sendo obediente até morrer da forma mais horrível. Esse foi o amor do nosso Deus. Filipenses 2:7, depois você dá uma olhada lá. Então, assim, o amor que a gente coloca, que a gente vê hoje em dia aí, que o sistema de propaganda, né, de publicidade coloca, é bem diferente do amor verdadeiro. A gente até brinca, né? Você queria ver alguém morrer de amores por você, né? Na escola a gente brincava, né? Quer ver alguém morrer verdadeiramente de amor por você? Alguém já morreu verdadeiramente de amor por você, né? Vamos lá? A história que a gente vai contar hoje é a história de um Deus que amou a sua criação a tal ponto, né, que se entregou por ela. Vamos lá? Olha aqui, ó. Deus ama e por isso se casa. Essa história começa após o grande livramento que o Senhor faz ao povo de Israel das mãos dos egípcios. Lembra disso? Deus livra com mão forte, abre o mar vermelho, faz sinais, prodígios e maravilhas. Em Êxodo 19, de 1 a 25, Deus recebe o povo no pé do Monte Sinai e faz uma aliança, tomando-os como sua propriedade particular, como a sua noiva, a sua esposa. Isaías também fala, aqui ó, Isaías também fala como esposo de Israel, Deus como esposo de Israel. Vamos lá? Isaías 54, do 1 ao 17, depois você pode dar uma olhada lá. Porque o teu Criador é o teu marido. Olha só, Deus criou e agora Deus toma como marido. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então Isaías nos mostra Deus como marido mesmo do povo de Israel. Deus chama Moisés e fala, Moisés, eu vou casar com o povo, eu quero andar com esse povo, eu quero que esse povo seja a minha propriedade, que ele seja a minha mulher e eu seja o seu marido. Beleza, não existe relação humana mais íntima do que a relação de um casamento. Então Deus nos mostra qual tipo de relação que Ele quer ter com a gente, o relacionamento mais profundo que Ele faz. E o mais bonito é isso aqui, irmãos, ó, porque o teu Criador é o teu marido, Deus nos criou, nós éramos criaturas dele. E agora Ele chama a gente para uma relação de intimidade mais íntima que o ser humano pode ter sobre a face da terra. Coisa mais linda, né? Só que acontece, ó, Israel adultera. Israel faz aliança com falsos deuses e isso irrita o Senhor. Se o homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela, não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, tu que prostituísse com muitos amantes, mas ainda torna para mim, diz o Senhor. Então Israel começa a se prostituir com falsos deuses, porque é isso que o Senhor está mostrando. Quando a gente cria deuses falsos para nós, é como se a gente estivesse prostituindo, porque nós temos um casamento com o Senhor. Deus nos fez suas criaturas e agora nos chamou para uma relação mais íntima, que é a relação entre um homem e uma mulher. E quando a gente vira, né, para deuses falsos, falsos ídolos, a gente está se prostituindo com Deus. Trazendo isso para os nossos dias de hoje, a gente poderia perguntar assim, quem é o seu ídolo, né? Quem é o ídolo do seu coração? Quem é aquele que toma a parte maior dentro do seu coração? Esse é o ídolo de um homem, né? Quando o carro, o dinheiro, os seus bens passam a se tornar o seu ídolo, né? O seu bem maior, ele ocupa o espaço de Deus dentro do coração do homem. Então Deus fala assim, ó, levanta os olhos, né, os altos, desnudos, e vê onde te prostituísse. Deus está falando para ela assim, onde você acha que você se prostituiu? Nos caminhos que se assentava às esperas dele, com os arábios no deserto. Assim te poluíste da terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Jeremias 3, de 1 a 2. Depois você dá uma olhada nessa passagem, eu só fiz um comentário mesmo, Deus mostrando para Israel onde foi que ele adulterou, né?
Deus se divorcia de Israel. Bom, então já temos o adultério. Nós temos um Deus que casa com seu povo se vira contra ele, com falsos deuses, ídolos, e começa a adorar falsos ídolos, e agora Deus então tem que dar a carta de divórcio. Deus se divorcia de Israel. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Está em Jeremias 3, de 7 a 8. Então aqui em cima eu deixo a lei da carta de divórcio. Depois é bom você dar uma olhada lá em Deuteronômio, 24, do 1 ao 4. Então Deus fala quando a mulher foi indecente, ou quando a mulher adulterar ou trair o marido, que ela não poderia tornar mais para esse marido. Pelo menos em vida ela não poderia voltar mais para a casa desse marido. Tá? Lá em Oséias, Deus mostra a infidelidade do seu povo. Mostra o seu adultério, mostra que os filhos gerados são filhos de prostituição com outros maridos. Deus está fazendo uma analogia para entendermos que Israel pecou quando se voltou para deuses falsos, abandonando assim a fé original. Então depois dá uma lidinha na perícope aqui de Oséias 2, do 1 ao 23, vai mostrar toda a infidelidade do povo de Israel. Aí o que Deus começa a fazer? Deus começa a desfazer a sua aliança. O Senhor começa a desfazer a aliança com a mulher, símbolo de Israel. Retira os benefícios dessa mulher. Olha o que ele fala: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Oséias 2, 11. Deus cancela todas as suas promessas e alianças diante dessa mulher por causa da sua infidelidade. Mas olha só que legal aqui, se atenta para isso aqui, ó. Deus faz cessar todo o seu gozo, as suas festas, o moede de Deus. Deus começa a desfazer os seus tempos determinados. Lembra, nós tínhamos a chuva temporã, a chuva serôdia. Olha aqui, a lua nova, que é o símbolo da antiga aliança. Deus está mostrando a lua nova como símbolo da antiga aliança, os seus sábados que apontava para o milênio e todas as suas solenidades. Deus deixa claro que não é com uma mulher que ele está falando, ele está falando com Israel aqui. Olha que bonito. Então Deus cancela todas essas promessas depois da traição dessa mulher. Eu vou passar aqui para página 2. Está aqui. Vamos lá? Ó, a promessa do casamento. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como nos dias que subi da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Olha que bonito, a promessa do novo casamento, ou seja, Deus desposou essa mulher, Deus tirou dessa mulher todas as regalias, vamos dizer assim, que ela tinha, todas as promessas que ela tinha, mas ele promete um dia tomá-la novamente como esposa, né? E aqui também eu quero aproveitar para fazer um parênteses, que essa palavra Baal, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui já na tela para vocês, puxando aqui, nós estamos falando de Oséias 2, 14 ao 16. Aqui Oséias 16. Naquele dia o Senhor me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. A palavra Baal não está falando de deuses, tá? Baal significa meu Senhor, tá? Então estou puxando aqui no Strong para mostrar para vocês que a palavra Baal significa meu Senhor, tá bom? Puxando para cá novamente. Então, e o mais bonito disso é o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Senhor. Então ele está fazendo uma promessa futura, que ele vai tomar ela novamente de volta, e agora ela não vai chamar mais meu Senhor, né, como se fosse uma serviçal. Agora ela vai chamar meu marido, com quem eu casei. E outra coisa também que vale a pena a gente atentar aqui, ó, eu a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lembra disso em Apocalipse? Que tem uma mulher que é levada para o deserto, é sustentada no deserto. Deus está mostrando a prova que há de vir sobre a igreja na última hora. Então esse é mais um ponto que a gente não acredita no arrebatamento da igreja pré-tribulacionismo. A gente acredita que a igreja vai passar. A igreja toca a trombeta os 3 anos e meio iniciais. Ela é calada pelo anticristo, por isso que fala que as 2 testemunhas morreram durante 3 dias e meio. Então ela fica 3 anos e meio, que é a última semana de anos das 70 semanas de Daniel. Ela se cala 3 anos e meio finais, mas os 3 anos e meio iniciais ela toca trombetas e anuncia a vinda de Cristo. Ela é calada pelo anticristo 3 anos e meio finais, ela é sustentada pelo Senhor no deserto, na provação mesmo, e ela passa por isso, e aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Promessa do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, promessa gloriosa. Amém? Então vamos aqui agora. Deus morre para desfazer a primeira aliança. Olha como Deus é lindo. Olha o que ele faz. Ele casa com uma mulher, a mulher o trai,
que ele faz? Ele faz uma promessa que novamente ele continua amando essa mulher. Por isso que ele fala, eu atrairei novamente, levarei para o deserto, falarei ao seu coração. Aqui em São Paulo a gente chama isso de cantada, né? Mas em outros lugares a gente está vendo que Deus está novamente apaixonado por essa mulher e quer casar novamente com ela. Então o que ele faz? Para uma mulher se tornar viúva é necessário que o marido morra, somente assim ela estaria livre para se casar novamente. Lembra da lei de Deuteronômio, a lei da carta de divórcio? Então a única forma que ela teria para se casar novamente seria se o seu marido morresse, então ela estaria livre novamente. E aí, veja a visão espetacular que o apóstolo Paulo teve. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, se casar novamente. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Olha, você morreu para a antiga aliança, que é a lei. Isso por causa do corpo de Cristo, que é a nova aliança. É a fusão das duas alianças. Por isso que eu estou colocando aqui, Deus faz uma aliança com o seu povo, tá vendo aqui no item 1. Aí o povo quebra a aliança, olha aqui, a aliança quebrada. Essa aqui é a antiga aliança, tá vendo aqui, antiga aliança. Então, o povo quebra essa aliança. O que Deus faz? Faz uma nova aliança na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo, expiando os nossos pecados, justificando essa nova mulher. E aí ele promete voltar, então tem um casamento, uma bodas do Cordeiro, um encontro com o Senhor nos ares, para que sejamos novamente, recebemos corpos glorificados como Nova Jerusalém do Senhor. Vamos lá? Então olha só o que ele fala, assim meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificarmos para o Senhor. Paulo já sacou isso, Paulo já colocou aqui as duas alianças, a quebra das alianças, a nova aliança que o Senhor fez, né? Então Paulo já distinguiu tudo isso. Esse versículo de Paulo fala todinha essa timeline, esse mapa mental que eu coloquei aqui embaixo. Cristo é o marido da primeira aliança, tá aqui, Essa mulher adulterou e o Senhor ficou impossibilitado de tê-la novamente para si como esposa. Então Cristo morre por essa mulher, interrompendo assim a antiga aliança, cumprindo sua própria lei de Deuteronômio 24. A única forma dele casar com a sua noiva, com essa mulher novamente, era morrendo por ela. Ele morre por ela, ressuscita ao terceiro dia e promete voltar para buscar essa mulher novamente. Olha que lindo. Então ele ressuscita ao terceiro dia e promete novamente essa mulher. Agora não mais como uma antiga aliança, mas como uma nova aliança e numa mulher íntegra. E aqui começa a ficar lindo. Agora não mais uma esposa terrena, mas agora sobre uma nova aliança, sendo uma noiva celeste, a Jerusalém do alto, toda adornada, ataviada para seu esposo, revestida de pedras preciosas, um símbolo da mulher gloriosa. A noiva que desce do céu está glorificada, agora revestida de incorruptibilidade. A antiga mulher teve filhos da sua prostituição, mas a nova mulher possui milhões de filhos glorificados, filhos do amor do seu marido, agora filhos celestes. Então a antiga mulher, que é o símbolo da antiga aliança, ela teve filhos, né, que adoraram aos falsos deuses, que prostituíram, que idolatraram, né? Nós não éramos assim quando éramos do mundo, nós estávamos aonde? Perdidos em nossos delitos e pecados. Então, quando Cristo vem e faz a nova aliança com a gente, ele promete voltar, e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai nos regenerando, né, para aquilo que havemos de nos tornar, a noiva do Senhor, a Jerusalém glorificada. Por isso que fala, como pedra adornada, é a nova Jerusalém que desce do céu. Vamos lá? O amor transcendente. O que é um amor transcendente? Aquele amor que transcende tudo aquilo que nós conhecemos, tá? O amor de Deus transcende o nosso pensamento pequeno e aristotélico, tá? Um amor que a gente consegue medir, tá bom? O amor do Senhor tem o seu lado natural, com seus cuidados e carinhos, mas também transcende para o sobrenatural, incrivelmente tão forte que não podemos imaginar qual é a largura, altura e profundidade do seu amor, como Paulo fala em Efésios 3, 18 e 16. Olha só o que ele fala. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando que o amor de Deus transcende todo o nosso conhecimento, né? É uma coisa que a gente ainda não viu, é sobrenatural. E aonde a gente vê a altura, a largura e profundidade? Olha, as mesmas medidas estão na Nova Jerusalém que João viu descendo do céu. Lembra disso? O seu comprimento, largura, altura são o seu comprimento, largura e altura são iguais em Apocalipse 21 e 16. E quem era a Nova Jerusalém que descia do céu? A noiva do Cordeiro glorificada. Depois você lê em Apocalipse 21, do 9 ao 11, o anjo que derramou as 7 taças da ira de Deus, ele fala assim, olha,
João, você quer ver a noiva do Cordeiro? Ele fala, quero ver a noiva do Cordeiro. Então ele foi colocado no alto cume, no alto monte, e ele via a nova Jerusalém que descia do céu, adornada, cheia de pedras preciosas, os seus fundamentos, né? Então, a nova Jerusalém que descia do céu é a noiva do Cordeiro, somos nós. Seremos a morada de Deus eternamente, agora glorificados, revestidos de incorruptibilidade, propriedade do Senhor para sempre. Receberemos a plenitude do amor de Deus, algo que não podemos nem de perto imaginar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Prepare-se porque o futuro com Deus é maravilhoso, irmãos. Esse é o eterno amor de Deus, o maior sacrifício que céus e terras já viram, com certeza. Deus amou a gente de uma forma que a gente não consegue medir com a nossa visão limitada. Por isso que Paulo fala que a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus é uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado pra gente. Quando a gente percebe o que João viu descendo do céu, aquela nova Jerusalém totalmente adornada, ataviada, pronta, né, revestida de pedras preciosas, a gente consegue entender a maravilha que será a igreja glorificada e agora casando com o Senhor para sempre, vivendo a eternidade. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, um amor que a gente verdadeiramente ainda não conseguiu compreender, mas é um amor que transcende tudo aquilo que a gente já imaginou, que Deus nos amou na eternidade passada, antes de nós nascermos, antes desse plano maravilhoso. Eu coloquei aqui essa timeline, antes dessa vida nossa existir, Deus já nos amou na eternidade, olhou para o futuro e viu tudo isso que nós estamos vivendo agora e Ele percebeu, eu quero isso para mim, isso vale a pena e eu vou viver essa vida de amor com a minha igreja. Se esse estudo te abençoou, pega esse estudo, envia para outras pessoas, vamos abençoar outras pessoas também, vamos fazer essa história desse amor chegar mais longe. Se você chegou até o final aqui, escreve aqui embaixo, eu faço parte da nova aliança, nos comentários eu vou saber que você chegou até o final. Se você puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não for inscrito, eu vou agradecer bastante porque a gente vai fazer essa palavra chegar mais longe para outras pessoas. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.